partir de agora você está em Conexão Legal. Gostaria de agradecer você aí de casa que ingressou no nosso site, que contribuiu no nosso Twitter, no nosso Facebook e também no nosso e-mail lp@leandropinto.us. Muito obrigado a você de casa que nos deu essa imensa audiência, não só aqui na TV Justiça, nas nossas afiliadas por todo o estado de São Paulo, mas também na internet. Então fica aqui o nosso especial agradecimento ao Instituto Internacional de Direito Comparado. O livro da semana, para você que está de casa esperando, inclusive eu tenho recebido muitos tweetadas lá no meu Twitter com referência aos livros, de pessoas perguntando quem ganhou, quem é que não foi, como é que está. Olha, você aí de casa fica atento. O livro da semana é o do professor Roberto Mangabeira Unguia, que aliás já é figura cativa aqui dos livros a serem sorteados pelo IDC. E o livro dessa semana é inédito, que é What Should Legal Analysis Become? É um livro muito interessante sobre qual é a melhor maneira de se fazer a interpretação analítica e também ontológica, não só do processo legal, não só da norma, mas essencialmente da estrutura social. Então eu indico a leitura e você aí de casa, fique atento para concorrer a esse livro, que no final do mês nós estaremos fazendo o sorteio. Então é sempre lá no penúltimo, no último dia do mês, nós, através das redes sociais, lá do Twitter, do Facebook, nós estaremos declarando lá as pessoas que ganharam. O programa de hoje vai tratar de um assunto importantíssimo, aliás todos tratam, mas esse é especial porque nós temos o prazer de receber um ícone aí do direito, um ícone dos direitos humanos, uma pessoa importantíssima para o direito brasileiro, que é o Dr. Hélio Bicudo. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito prazer ter o senhor aqui. Nossa. Quero agradecer muito o senhor ter aceito aí o nosso convite. Imagine. Isso é o maior prazer e a maior honra para mim. Obrigado. E nós vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos e a história dele no nosso Brasil. E o Dr. Hélio foi um dos precursores aí, um dos maiores defensores dos direitos humanos, inclusive instituiu aí um dos maiores casos para o governo do estado de São Paulo, que foi o caso do Castelinho, né, doutor? Que até hoje está sem solução. Que é uma vergonha. É verdade. Mas fale um pouquinho foi em 2002, foi em 2002, né, que houve esse caso do Castelinho. 2001, final de 2001, não foi? Ou 2002, por aí. E até hoje não tem uma decisão. E conta um pouquinho para o pessoal de casa que não conhece a história do Castelinho. Bom, a história do Castelinho não é uma história que possa ser elogiável do ponto de vista do governo do Estado, porque nós estávamos numa época, como estamos agora, de incremento da criminalidade. Matava-se, como hoje se mata, né? Não só pessoas comuns, como policiais e tal. E para mostrar, isso é o meu ponto de vista, né? Mostrar que a polícia estava atenta, que o governo também estava atento, né? Imaginou-se uma operação, chamada uma operação para criar na população uma ideia diferente daquela que já estava íncita na população de descrédito no governo e na atuação policial. Eu me lembro que, na ocasião, os juízes corregedores da polícia e dos presídios estavam permitindo que delinquentes condenados passassem a colaborar fora do presídio com a polícia em geral, né? E nesse caso do Castelinho, eu me lembro que um deles montou uma operação, um desses presos que estava em liberdade, né, para atuar como dedo duro, vamos dizer assim, nas instituições de delinquentes, né? Eles, submundo. E eles construíram, então, um episódio para mostrar a funcionalidade da polícia. Da inteligência da polícia. Exatamente. Eles conseguiram armamento, eles aliciaram, se não me falha a memória, 12 pessoas, alguns sem antecedentes criminais, e inventaram a história de que esse grupo sairia de São Paulo, passaria pelo pedágio de Sorocaba,
para assaltar um avião que estava chegando em Sorocaba com uma soma apreciável de dinheiro. Falava assim, 600 mil reais e tal. Aliás, foi conhecido como Castelinho porque foi na rodovia... Exatamente, no Castelinho, que é a rodovia que liga a Castelo Branco a Sorocaba, no pedágio. Então, que é conhecida como Castelinho. E armou-se então uma emboscada. Imagine, 100 policiais militares emboscados, esperando esse tal de ônibus com os delinquentes que iriam cometer esse assalto, que na verdade eu acredito que nem existia. Então, quando esse ônibus passou no pedágio de Castelinho, ele foi levado a um estacionamento, né? Na medida em que os presos saíram, foram sendo metralhados pela polícia, né? Depois da morte, eram 12 pessoas, se não me falha a memória, da morte dessas pessoas, se desmanchou completamente o cenário, né? Elas foram colocadas em ambulâncias e levadas para Sorocaba. Todas elas já estavam mortas, né? Foram levadas apenas para certificar, né, o falecimento de todas elas. Então, quer dizer, com isso o governo do Estado quis demonstrar que a polícia estava atuante. Esses delinquentes foram aliciados, deram armamentos com munição sem poder realmente letal, né? As armas que estavam dentro do ônibus, a polícia previamente já sabia que elas não iriam funcionar? Que não iam funcionar. Porque eu não conhecia esse detalhe. Não? Sim. Então, quer dizer, a polícia forneceu o próprio armamento para os... Forneceu o próprio armamento para eles, através desse delinquente que estava com autorização judiciária. Foi comprovado, doutor? Foi comprovado. Isso é muito sério, né? É seríssimo, né? E a polícia, então, os criminosos atiraram contra a polícia, mas eram balas sem efeito letal, né? E a polícia matou, acho que eram 12 pessoas que estavam nesse ônibus, matou todos eles. Mas existiam indivíduos procurados pela polícia? Nem todos. Tinha gente ali no ônibus, gente sem antecedentes criminais. Dos 12 mortos, todos tinham ou não? Não. Tinha alguns com antecedentes criminais, outros sem antecedentes criminais. Uhum. Esse caso, quer dizer, foi levado à Comissão Interamericana, eu que mandei esse caso para a Comissão Interamericana. Doutor, um minutinho só, eu vou para um rápido intervalo e depois os senhor me diz o que aconteceu. Tá bom. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal, hoje tendo o prazer de receber aqui o Dr. Hélio Bicudo, e falando um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos, desses terríveis acontecimentos, principalmente aqui no estado de São Paulo, com referência à criminalidade. Nós tivemos aqui, nos últimos dias, mais de 57 pessoas mortas por conta de ataques, por conta de assassinatos. Então, a atual condição do governo do estado de São Paulo é terrível, porque ele não consegue controlar essa entidade que infelizmente controla os presídios de São Paulo, ele não tem força suficiente para controlar essa entidade e ao mesmo tempo faz com que permite que o nosso estado fique desprotegido e inclusive os nossos policiais estejam desprotegidos, sendo alvos principais dessa organização. Então fica aqui a nossa crítica ao governo do estado de São Paulo, que tem que ter uma atitude mais firme para com o crime, principalmente organizado e já organizado no estado de São Paulo, né? E um alerta ao nosso governador Geraldo Alckmin que acorde, né? Porque na atual conjuntura, qual será o fim do nosso estado? Qual será, o governador Geraldo Alckmin? Fica aqui a minha pergunta. Qual será o resultado de mais crimes? E eu chamo também as pessoas preocupadas com os direitos humanos a se pronunciarem, as famílias desses PMs que foram assassinados,
Porque quando há chacina do lado dos marginais, essas pessoas se manifestam. E por que não se manifestam agora, com referência à chacina que aconteceu com os nossos policiais militares? Então fica aqui o nosso alerta a você, contribuinte, que é acharcado pelo nosso Estado, com uma carga tributária, uma das maiores do planeta, e que não se sente sequer seguro de sair na rua, como eu. Por exemplo, sou obrigado a andar com carro blindado porque não acredito que o governo do Estado de São Paulo possa me proteger. Então fica a nossa crítica aqui do Conexão Legal e a minha crítica pessoal ao governo do Estado de São Paulo. Pois é, eu temo que haja uma repetição do caso do Castelinho, porque, como você mesmo disse, o governo não está fazendo absolutamente nada em matéria de prevenção da criminalidade, segurança pública, não está fazendo nada. Agora, doutor, eu fico indignado, porque quando a gente fala, por exemplo, que Alagoas está com um problema de segurança pública, sim, sim, e a gente compara o produto interno bruto do estado de Alagoas com o produto interno bruto do estado de São Paulo, São Paulo é maior do que metade dos países da Europa. Uhum. Só o estado de São Paulo. Daqui sai 42% do nosso PIB. O nosso governo do estado de São Paulo não é rico, é milionário, é bilionário. E a atuação do governo em prol da segurança, em prol dos transportes, o caos em São Paulo com o trânsito é vergonhoso. O caos de São Paulo com a segurança é vergonhoso. Como a gente pode mudar isso, doutor? Pois é uma questão de difícil solução. Você veja, esse caso, né, que eu temo, a reprodução do caso do Castelinho, porque o que o governo do Estado fez na ocasião foi numa tentativa de demonstrar a eficiência dos órgãos de segurança pública. E, ao invés de mostrar essa eficiência, na verdade, ele mostrou a maneira pela qual nós estamos desprotegidos, né? Porque você não encontra polícia, a polícia não anda. Mas, doutor, tem uma coisa muito mais séria do que isso. Porque a partir do momento que o governo do Estado se usa esse tipo de práticas, o senhor acabou de elencar, ele desmoraliza a polícia em relação à sociedade. Exatamente. Porque a polícia tem que ser séria. A sociedade não confia nessa polícia. Isso não pode acontecer. Não pode. Por quê? Porque a única alcova da sociedade são os órgãos do Estado. Não existe outra. Porque a própria lei nos proíbe de fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. Né? Então, o que a gente tem que começar a imaginar a respeito desse cenário social? Olha, tem que mudar. Veja bem, em primeiro lugar, eu acho que a legislação penal, ela privilegia a reclusão. Né? E, na verdade, nós estamos com os nossos presídios entupidos de delinquentes. Né? Eu, há algum tempo atrás, fui convidado para visitar um presídio feminino em Sorocaba, onde em celas que caberiam 2 pessoas, tinham 10 pessoas. Quer dizer, como é possível você exercitar qualquer tipo de educação, de reabilitação dessas pessoas nessas condições? Então, quer dizer, você prende, o sujeito vai para a cadeia e fica pior do que era. Então, é praticamente um círculo vicioso. O senhor falou em Sorocaba, eu tive a oportunidade de receber aqui no programa o Dr. Márcio Coutinho, que ele é o responsável pelo presídio masculino de Sorocaba. Uma pessoa extremamente comprometida, tanto é que o presídio de Sorocaba há muitos anos não tem nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de problema de ordem organizacional, justamente pela conduta daquele funcionário público. Não, esse caso, por exemplo, do presídio de mulheres de Sorocaba, eu fui convidado para um programa que elas organizaram, né, de ouvir pessoas a respeito da situação em que elas se encontravam e das perspectivas de modificação dessa política, né, de segregação por parte do Estado com relação às pessoas que foram condenadas no juízo penal. Sim. Eu acho que essa questão precisaria ser revista, porque São Paulo tem, não sei bem o número de pessoas, mas é um número muito grande
milhares de pessoas que estão presas. Tem mais de 400 mil. Eu visitei há tempos atrás um presídio aí na área do Vale do Paranapanema, né, com 1.000 pessoas. O que um diretor de presídio pode fazer num presídio com 1.000 pessoas detidas ali? Nada, nada, nada. Ociosidade é uma bomba relógio. Exatamente, quer dizer, ali não vai ninguém que possa aspirar, né, uma reeducação, um retorno à sociedade. Quer dizer, vão retornar fazendo a mesma coisa que fizeram antes. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, não se esqueça, o livro da semana é do professor Roberto Mangabeira e trata um pouquinho da análise da estrutura legal e também social no Estado americano, mas que pode ser também usado aqui no Estado brasileiro. Porque as boas coisas que acontecem ao redor do globo, aliás, isso é uma grande função do nosso Instituto Internacional de Direito Comparado, é trazer essas coisas boas que acontecem ao redor do globo, que possam ser usadas aqui no Brasil para a gente crescer como nação, como sociedade, crescer como ser humano. Até o próximo bloco em Conexão Legal. Retornamos em Conexão Legal, hoje tendo o prazer de receber o Dr. Hélio Bicudo, e estamos falando um pouquinho sobre segurança pública, sobre direitos humanos, e no bloco anterior eu fiz uma crítica ao governo do Estado com referência à criminalidade, que aliás só cresce no Estado de São Paulo, o Estado mais rico da divisa do México para baixo. A divisa lá dos Estados Unidos com o México para baixo não é o Estado mais rico do Brasil, é o Estado mais rico da divisa dos Estados Unidos para baixo da América do Sul. Então, fica aqui a nossa crítica para que o governador do Estado de São Paulo tome uma atitude firme, ao contrário dos seus mais de 8 anos de administração, tome uma atitude firme para que a gente consiga reestruturar a segurança pública no nosso Estado de São Paulo. Porque eu, como cidadão do Estado de São Paulo, nascido no Estado de São Paulo, fico muito preocupado com a atual condição de criminalidade. E o doutor Hélio falava sobre o que aconteceu na Castelinho, que o senhor denunciou para as agências internacionais, inclusive com questão de direitos humanos. Exatamente, exatamente. Pois é, esse processo, não sei que fim levou, porque, na verdade, ele incrimina o governador do Estado e o secretário da Segurança do tempo, que eram o atual governador e o secretário que era de Segurança Pública, que hoje está numa secretaria também do governo do Estado. Sim. Né? Eu, particularmente, doutor, acredito que esse tipo de denunciar órgãos estrangeiros, órgãos alienígenas na nossa sociedade, eles têm muito pouca efetividade. É mais uma questão política. Mas a gente tinha que levar a sociedade para as ruas, para comprometer a sociedade, para comprometer a sociedade com aquele indivíduo que vai ser alvo de uma eleição depois de 2, 3 anos. Você sabe que eu assisti, acho que foi na rádio, na televisão, não faz muito tempo, o relatório que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez a propósito desse episódio do Castelinho. E o governo brasileiro, no caso, mas que na verdade é o governo do Estado, até hoje não deu uma resposta plausível ao relatório da comissão. Então, quer dizer, se a comissão pudesse realmente funcionar, mas ela fica na dependência dos estados, né? Por exemplo, o estado tem prazo, depois aumenta o prazo e nunca se resolve absolutamente nada. Porque, veja bem, apenas para complementar, como a comissão ela não tem uma função coercitiva, sim, ela apenas relata, instrutiva, e o fato vai para como é que se diz, da comissão vai para a Corte Interamericana. A Corte tem poder coercitivo, mas quem vai à Corte também. Mas quem vai à Corte é a comissão. Uhum. Então, quer dizer, é um negócio totalmente sem viabilidade, vamos dizer assim, factível para o combate realmente à criminalidade nos altos escalões. Mas o grande problema também, doutor, é que a nossa chancelaria, infelizmente, isso é uma comprovação, no governo Lula foi dizimada.
Eles acabaram com a chancelaria no Brasil. Acabaram. Para você ter uma ideia, nossa chancelaria nunca houve greves. Nós acabamos de... Ontem, os funcionários do Itamaraty voltaram aos trabalhos depois de 14 dias de greve. Aliás, eu até brinco, o Barão do Rio Branco deve estar se mordendo, seja lá onde ele estiver. Eu vou contar para você um episódio que é real, que aconteceu comigo quando eu era vice-prefeito e o atual chanceler, esse patriota, né? O Antônio Patriota. Ele me telefona, né? Porque na ocasião se cogitava de que eu fosse participar de um organismo internacional de defesa dos direitos humanos e tal. E parece que a coisa não andou, e esse patriota me telefona, eu era vice-prefeito. Ele disse, olha, o senhor não gostaria de fazer parte do conselho da Unesco? E eu disse, olha, eu realmente não sei quais são as atribuições do Conselho da Unesco, mas gostaria de saber para poder opinar a respeito. Disse, não, isso é ótimo esse negócio, porque o senhor vai para Paris durante 3 ou 4 vezes por ano, passa 15 dias lá, à custa Qual o patriotismo de um homem desse, né, doutor? A coisa do governo. E eu fico ótimo e tal. Eu disse para ele, escuta, você... Doutor, então vamos só explicar melhor. O Antônio Patriota, que é o atual chanceler, exatamente, liga para o senhor, o senhor oferecendo um cargo na Unesco, no Conselho da Unesco. No Conselho da Unesco, e o senhor inquire ele sobre as suas atribuições. Lá. Então ele disse... Então o senhor estava preocupado com que o senhor ia trabalhar. Exatamente. E ele estava preocupado com o quê? Com que eu fosse passear. Meu Deus. Então, ele não vai ser ótimo. Então, me manda isso por escrito. E ele mandou. Mandou por escrito. Mandou por escrito. Eu peguei, fiz uma carta para o Lula, que era o presidente da República, para o Zé Dirceu, que naquele tempo tinha uma atuação importante, ou seja, né, dizendo, olha, eu não estou à venda. Vocês estão brincando comigo. Isso eu não estou à venda. Eu não estou pedindo isso para passear nem coisa nenhuma. De maneira que encerrei o expediente. Não quero saber de conversa. Imagine você, esse patriota me fez essa proposta. Qual o patriotismo desse homem? Pensa que todo mundo é comprável, eu disse, eu não estou à venda. Sim, olha que coisa, doutor. É um absurdo. Mas é assim que é feita a política no Brasil. Pois então, você de casa acorde. Esse ano é um ano de eleições. Você vai eleger lá prefeito, você vai eleger vereador. Acorde você de casa. Nós não podemos sermos coniventes. Prefeitos e vereadores. Esse absurdo que acontece na política brasileira. Prefeitos e vereadores. Prefeitos e vereadores. A base da estrutura social. Política. Porque o nosso microcosmo é formado lá pelos vereadores, pelos prefeitos. Precisa ver quem vai, né? Então, deixa eu ver, doutor. Qual é o compromisso dessas pessoas com a ordem, com o progresso, com o desenvolvimento humano? Eu acho que há um estigma de individualismo, né? As pessoas pensam no próprio umbigo, né? E não pensam no Estado, no país. Ausência total de comprometimento coletivo. Exatamente. Como a gente muda, doutor? Eu fico muito feliz quando eu recebo pessoas falando do senhor no nosso programa, para o senhor tentar dizer, olha, como é que a gente muda isso? É difícil de dizer, viu? Eu vejo, por exemplo, a Luísa Erundina propondo uma reforma política. Tem que haver uma reforma política. Esse processo de você eleger sempre os mesmos, que são aqueles que se elegem para o enriquecimento próprio, né? E daí há essa questão de corrupção que está aflorando a cada dia, a cada momento. Então, quer dizer, eu acho que nós precisamos fazer uma reforma política realmente no sentido de que haja participação da população, não só durante a eleição, mas depois da eleição. Porque você elege e acabou, está eleito, você não... Você acha que o seu compromisso terminou ali? E quando, na verdade, é preciso... E liberar o voto também, o voto tem que ser alternativo, né? Você não gosta de voto obrigatório? Não, eu também acho. O voto tem que ser... Mas não terminar no ato da eleição. Sim, eu acho que tem que haver uma fiscalização por parte da população, das pessoas, ativamente. Não, porque hoje vamos fazer uma passeata contra isso, mas e daí? Funciona. A maioria das pessoas do passeata não sabe o que estão fazendo. Exatamente. Doutor, foi um grande prazer receber o senhor no nosso programa. Para mim foi um prazer e honra. Obrigado.
Você de casa, meu muito obrigado por ter estado conosco. Nosso especial agradecimento ao Dr. Hélio Bicudo, que veio aqui contribuir não só com o nosso programa, mas com toda a nossa sociedade, com essa aula de dignidade, com essa aula de hombridade que ele acabou de nos dar. Você de casa, meu muito obrigado por ter estado conosco. Até a próxima semana em Conexão Legal.